Paz do Senhor para todos. Hoje eu queria meditar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo de número 1, livro de Gênesis 1, no versículo de número 26. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Está escrito assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o que seria essa imagem, o que seria essa semelhança? Como assim Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança? Nós vemos que Deus, quando ele criou os céus, e criou a terra, e criou os répteis, e criou as aves, criou os bichos, criou todos os animais, a Bíblia diz que Deus ele fez tudo pela sua palavra. No primeiro dia Deus cria ali a luz, depois ele cria também as plantas, cria a porção seca, e tudo ele vai falar com a sua palavra. Ele vai dizer que haja luz, então houve, haja separação entre as águas e a porção seca, então houve, haja que a terra produza os animais, ele produziu, que as águas produzam peixes, que produzam grandes animais marítimos, e tudo isso produziu conforme a sua espécie. Mas o interessante é que toda essa criação, ela foi criada pela palavra de Deus. Porém, quando chega no sexto dia, ou quando Deus vai criar o homem, a Bíblia diz que Deus ele vai fazer diferente agora. Ele já não vai criar mais o homem pela sua palavra. Ele vai criar o homem com as suas mãos. A Bíblia diz que no capítulo número 2, versículo 7, Deus pega o pó da terra, forma o homem do pó da terra. Ele deu forma ao homem. Então ele não disse ali, haja homem da terra, ou haja homem da água. Não, Deus ele não cria dessa forma. Ele cria de uma forma especial o homem. Ele disse, façamos o homem. Quando ele diz façamos, ele está ali se referindo à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí ele vai falar, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então ele vai lá e dá forma agora ao homem. Ele pega o homem do pó da terra, dá forma ao pó da terra, e ali é interessante que nós observamos, diferente dos animais, diferente das aves, que foram criadas pela sua palavra e de uma vez só, o homem ele foi criado em duas etapas. O homem ele foi criado, a parte física dele, aonde Deus forma ele do pó da terra, porém, o homem estando pronto ali, do pó da terra, Deus agora ele assopra nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós vemos aqui o homem criado em duas etapas. O homem com a parte física, criada da terra, só que a outra parte do homem, é interessante que mesmo sendo criado da terra, o homem continuou ali, parado, sem estar vivo. E Deus agora vai dar forma, agora vai colocar no homem a outra parte que o homem tem, ou seja, claramente que o homem não é feito só de matéria, como nós vimos, de carne e osso. O homem tem a parte espiritual dentro dele também, e essa parte espiritual veio também do próprio Deus. Agora Deus vai e assopra nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós vimos que essa imagem que a Bíblia fala que o homem foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, não uma imagem física como nós vemos, nós temos a imagem, porque o que é uma imagem? Uma imagem ela é uma representação de uma pessoa ou de alguém ou de um objeto, de qualquer coisa. A imagem ela é uma representação visível de algo ou de alguém. Isso é uma imagem, representação visível de algo ou de alguém. Então, o ser humano ele foi criado para representar Deus aqui na terra. Ele foi criado para representar Deus aqui na terra. Então Deus, quando cria o homem, embora nós vemos na Bíblia também, você vai ver Deus falando
sobre as mãos dele, sobre os olhos dele, que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa salvar, seus olhos, seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, né? A Bíblia dando formas a Deus com mãos, com os olhos, com boca, com ouvido. Nós vemos que isso aí é uma forma de falar de Deus, mas Deus, embora Deus se apresente com uma mão, Deus não tem necessidade da mão como nós temos, de pegar as coisas com a mão, necessitamos da mão. Embora Deus tenha olhos, Deus não tem necessidade dos olhos como nós temos necessidade dos olhos para ver ali. Deus sabe de todas as coisas, contempla todas as coisas. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Embora a Bíblia mostre Deus com os pés pisando na terra, isso é também uma forma de falar, porque Deus ele não precisa exatamente dos pés para pisar em qualquer lugar. Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus ele é conhecedor de todas as coisas. Então, nós vemos aqui que isso é uma forma de se falar de Deus. Mas essa forma, realmente, todas as vezes que nós vemos na Bíblia, Deus se apresentando na Bíblia de alguma forma, ele vai falar sobre também esse tipo de característica, né? Nós nunca vemos Deus se apresentando como um animal, por exemplo. Então, nós vemos aqui que essa forma não é uma forma física de Deus. Embora nós vemos ali Deus como uma pessoa, ele não tem essa necessidade, essa forma física e nem a necessidade desses membros como nós temos. Mas essa semelhança que nós temos, com certeza ela veio de Deus. E não só semelhança numa aparência, como um homem, por exemplo, mas no caráter do homem, na santidade. O homem ele foi feito santo, ele foi feito uma pessoa boa. A Bíblia diz que tudo quanto Deus criou é bom e viu Deus que era bom. O homem ele foi feito eterno. O homem ele é eterno, embora ele passe pela morte agora, depois do pecado, o homem ele é eterno. O homem nunca deixará de existir. Mesmo aqueles que pecam nunca deixarão de existir, né? Passarão por um processo, né? Uns vão ficar de um lado eternamente, outros do outro lado eternamente, mas nunca deixarão de existir. O homem é eterno. O homem foi criado também com intelecto, com a capacidade de raciocínio. O homem ele foi criado com uma inteligência extraordinária, né? A Bíblia diz para ele que Deus criou ele para dominar sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação. O homem foi criado com uma capacidade de dominar todo este planeta, criado com a capacidade de tomar conta disso aqui. A Bíblia diz que Deus, os animais, todos eles vieram perante Adão para Adão colocar o nome. Deus delegou autoridade ao homem. Então nós vimos essa capacidade. Mas é interessante que também Deus ele vai falar na sua palavra que ele concedeu ao homem toda esta autoridade, toda essa sabedoria, todo este conhecimento, porém o homem ele acabou falhando, né? Mesmo com tudo isso. Mas nós vemos aqui que essa capacidade do homem interagir, a capacidade do homem amar, a capacidade do homem raciocinar, a capacidade que o homem tem em criar coisas, tudo isso veio de Deus. Toda essa semelhança, tudo isso veio de Deus. Mas aí nós vemos que o homem depois ele comete um pecado. Quando o homem comete um pecado, nós vemos que o pecado ele afasta o homem de Deus. Ele afasta o homem de Deus. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando o homem peca, o homem perde agora a figura principal que ele precisava para estar se espelhando. Então, quando a Bíblia diz que o homem ele é imagem de Deus, ou seja, um reflexo de Deus, uma representação visível de Deus aqui, nós vemos também que o homem ele é comparado como um espelho. Na Bíblia, na Bíblia o apóstolo Paulo compara o homem como um espelho. Lá na carta 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18, olha que coisa interessante que a Bíblia está falando sobre o homem. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18. Está escrito assim, ó: mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós refletimos como um espelho a glória do Senhor.
Se você observar um espelho, quando você se coloca diante do espelho, o espelho reflete a sua imagem. Você vai olhar para o espelho e você vai se ver no espelho, né? Então, assim que foi criado o homem. Quando Deus criou o homem ali ele refletia a imagem de Deus. Porém, agora, quando o homem peca, o que aconteceu? Ele perde a comunhão total com o Senhor. Ele perde a comunhão total com o Senhor, porque a Bíblia diz que ele foi colocado para fora do jardim do Éden. E ele perde o contato que ele tinha agora com Deus. Se você imagina agora um espelho ali, se sai algo de frente do espelho, o que acontece com o espelho? O espelho vai refletir outra coisa, mas não mais aquele que estava diante dele, né? Então nós vimos aqui que Deus, quando o homem peca, Deus ele sai da frente do homem, ele sai da presença do homem. O homem sai da presença de Deus e já não tem mais Deus à sua frente. Se o homem já não tem mais Deus à sua frente, como agora ele poderia refletir a imagem total de Deus? Então o homem ele perdeu a imagem principal que ele tinha para ele poder estar refletindo aquela imagem. Então ali o que aconteceu? O homem foi destituído da glória de Deus, Romanos 3:23. Todo pecado destituído foram da glória de Deus. Então quando ele é destituir é o mesmo que perder, né? Que se afastar, tirar da posição, destituir, perder, tirar. Então, quando o homem ele é destituído da glória de Deus, ele perde agora, Deus sai da frente dele. Sai da frente dele. Então o que acontece agora? O homem ele começa a refletir coisas ruins. Ele começa agora, através do seu pecado que ele cometeu, ele começa agora a entrar no mundo ali e fazer coisas que não agradam ao Senhor. Embora ele 100%, ele não perdeu a sua imagem e a sua semelhança de Deus, porque como filho de Deus, como criatura de Deus, o homem ele sempre vai ter, por mais que ele esteja no pecado, ele sempre vai ter algo de Deus ainda na sua vida, vai ter sempre uma semelhança e algo que mostra que ele foi criado por Deus. Mas aí o interessante é que o homem, ele perde essa figura principal dele. Então, o interessante, isso me chama a atenção, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos comparados a um espelho. Observa só uma coisa, o que tiver diante do espelho é aquilo que o espelho vai refletir. Se você agora, nessa hora aí, você não tem Deus na sua frente, você vai refletir algo que não é de Deus. Observe-se que quando você começa a olhar, muitas das vezes, para uma pessoa que ela começa a fazer coisas erradas, a tendência daquela outra pessoa que anda muito junto com aquela pessoa ali, que está cometendo algo errado, é fazer as mesmas obras ou talvez um pouco daquelas que está sendo praticada. Porque ele é espelho, ele vai acabar refletindo aquilo ali. Então, para quem você olhar, vai ser aquele que você vai refletir. Se você olhar para Deus, se você olhar para Jesus, você vai refletir Jesus. Mas se você não olha para Jesus, você vai refletir outra coisa, mas menos Deus. Então nós observamos aqui também que depois que o homem peca, o que Deus faz? Deus envia Jesus agora para que viesse trazer novamente para o homem a figura principal de Deus. Para que o homem pudesse olhar para Jesus ali, pudesse contemplar o caráter, a essência, a divindade de Deus e pudesse novamente tomar esta forma, esta imagem original que Deus criou ele. Em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, Hebreus 12, 2, diz que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo também de número 3 e versículo de número 4, diz assim: mas saindo o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que nele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a Bíblia mostra que Jesus, e sabemos que Jesus ele é a imagem de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos
de novo a imagem de Deus para que possamos refletir esta imagem. Em Colossenses também, em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 15, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 15, está escrito assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, falando a respeito de Jesus, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui nós vemos em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 10. Diz assim: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Para que nós devemos nos vestir do novo homem, que se renova segundo a imagem daquele que o criou. Então, depois que nós nos convertemos a Cristo, nós passamos novamente agora a começar a refletir novamente essa imagem perdida lá no Jardim do Éden. Nós começamos a adquirir, agora nós refletimos novamente, estamos refletindo a imagem de Cristo a cada dia na nossa vida. 1 Coríntios capítulo de número 15 também, versículo de número 49. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 49. Está escrito assim: assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 2. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 2. Também está escrito assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então nós só vamos conseguir agora ter a imagem total, de novo, de Deus, quando nós tivermos o nosso corpo transformado, quando Jesus voltar e formos estar para sempre junto com ele. Porque aí nós vamos conseguir totalmente refletir essa imagem novamente perdida lá no Éden. Lá em Salmo de número 34, verso 5, diz assim também: olharam para ele e os seus rostos ficaram iluminados. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos também em João, capítulo de número 14, versículo de número 8 e 9, a Bíblia diz assim: disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, meu irmão, meu amigo, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele veio para nos trazer novamente essa imagem que foi perdida lá no Jardim do Éden. Essa imagem total que foi perdida lá no Jardim do Éden. Então, hoje, se nós queremos refletir a imagem de Deus e a semelhança de Deus, precisamos estar em comunhão com o Senhor, reatar nossa comunhão com o Senhor e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, estarmos tentando viver a sua palavra a cada dia para que possamos refletir essa imagem, porque nós somos transformados de glória em glória, como diz a sua palavra. Através do seu Espírito Santo, Deus ele começa a transformar a nossa vida de glória em glória. A Bíblia diz também que quando Moisés ele passa 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai com Deus, quando Moisés desce de lá, o rosto de Moisés refletia como o sol, quase que não conseguiam olhar para Moisés, por causa da glória de Deus que Moisés refletia. Então nós somos um espelho. Vamos ter cuidado com quem nós andamos, o que nós vemos, o que nós ouvimos. Observa só uma coisa, outro cuidado muito interessante. Quando você, de repente, você está com uma pessoa que ela começa a falar mal de outra pessoa, a tendência muitas das vezes é você falar mal junto com ela. Quando você começa a ouvir uma pessoa reclamando de uma coisa, a tendência muitas das vezes é você reclamar também junto com ela.
Quando alguém briga com você, você passa pelo momento ali, você tem um problema com a pessoa, você passa uma briga, temos que ter muito cuidado aqui com o horário da manhã. Porque no horário da manhã é um dos horários mais preciosos da nossa vida é pela manhã, porque são as primeiras horas do nosso dia e temos que vigiar e pedir a graça de Deus para que nós não venhamos nos contaminar no horário da manhã. Observe que quando você arruma um problema de manhã cedo, muitas das vezes o seu dia passa todinho com aquele problema ali, aquilo martelando na sua cabeça, e às vezes um problema que você tem com alguém de manhã cedo, automaticamente você acaba refletindo aquilo ali em outras pessoas, sem perceber você passa adiante aquele problema. Tem gente que às vezes ela tem um problema com uma determinada pessoa, ela tem um problema com o patrão, por exemplo, ela vai chegar em casa e vai refletir aquele problema na esposa, vai refletir nos filhos, e às vezes, sem perceber, ela está fazendo isso. Por quê? Porque ela é um espelho. Quando você vê algo na televisão, às vezes uma notícia ruim, aquilo te deixa mal e muitas das vezes você começa a refletir aquilo no seu dia a dia, sem perceber você acaba fazendo aquilo ali, aquilo altera o seu humor, altera a sua forma de pensar. É por isso que no Salmo 1 diz que para que nós não venhamos andar segundo os conselhos dos ímpios, nem se deter nos caminhos dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ter o prazer na lei do Senhor, na lei dele, meditar de dia e de noite. Porque com aquilo que nós tivermos mais perto, que nós estivermos mais olhando, o ser humano ele tem uma capacidade de captar aquilo ali e acabar vivendo aquilo ali também, passar a praticar aquilo ali. É por isso que nós temos que procurar, se você quer ser forte espiritualmente, você tem que procurar agora a viver num ambiente que te fortaleça espiritualmente. Você tem que procurar a estar num lugar aonde te alimente. Se você estiver num lugar aonde você não consiga, às vezes você vive dentro de casa, não sai, não visita uma igreja, às vezes você vai e passa um dia ali vendo coisas só que não te alimenta espiritualmente, você não vai conseguir se fortalecer espiritualmente. Então que Deus abençoe sua vida, que você tenha cuidado, que você possa também estar procurando aí, estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, e para você também, meu irmão, que já serve a Jesus, que continue a cada dia buscando também e orando um pelos outros, não é isso? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.